Oi, mulheres, voltamos com o nosso programa e agora sim, com a Mari. Agora sim, a gente vai falar sobre os alimentos que ajudam na concentração e na memória. A alimentação pode ajudar a gente a ter mais concentração e memória? Muito. Às vezes, principalmente aquele quadro assim, alguma coisa aconteceu e não lembro, ou então vou fazer tal coisa, o que eu vim fazer aqui mesmo? Isso aí pode ser a sua alimentação. Sabe assim, vou falar o nome da pessoa e falo 10 nomes depois que eu lembro o nome da pessoa. Sim. Essas pequenas coisinhas. Ou ter que anotar tudo porque não lembro o compromisso que ficou de fazer no dia. Isso tudo tem muito a ver com a nossa alimentação. A alimentação pode ajudar? Sim. Ou a alimentação faz com que a gente fique assim? Os dois. Existem alimentos que pioram a nossa memória, a nossa concentração e a nossa disposição. E existem vários alimentos que ajudam a melhorar tanto a memória, a concentração e a disposição. Tá, então vamos a eles. Vamos. Bom, todos os vegetais de cor verde, por conter ferro, o ferro melhora a oxigenação do cérebro. Então a gente melhora muito a clareza, raciocínio rápido, concentração, foco. Então alimentos de cor verde escura, pelo menos um por dia é importante na nossa alimentação. São sempre bons, né, os alimentos de cor verde escura? Pode ver que sempre... Muda a pauta, mas sempre tem eles como sugestão deles aqui. É verdade. Que faz bem. Muito bem. A banana tem bastante triptofano, diminui nível de estresse. Muitas vezes a gente tem um nível de estresse muito alto por algum motivo, trabalho, família, essas coisas. E aí a nossa serotonina, que é um neurotransmissor produzido no nosso corpo, ele vai diminuindo. E isso também afeta principalmente a nossa disposição. É aquele dia que você acorda, mesmo dormindo a noite inteira, e tem uma sensação de que está cansado ainda, parece que não dormiu 100%, que precisava dormir mais. Muitas vezes o que ajuda bastante é a banana. Tem também a castanha de caju, ótimo, que ela também é maravilhosa. Na verdade, aqui ela representa quase todas as oleaginosas, como castanha do Pará, que amendoim, noz, avelã. Então, as castanhas em geral, as oleaginosas, ela tem um tipo de gordura que diminui a inflamação no nosso próprio cérebro. Então, melhora, o que mais melhora é a questão do foco. Então, por exemplo, eu vou fazer uma prova, vou precisar estudar, ou eu vou assistir algum documentário, algum filme, vou ler um livro. Sabe aquela coisa quando a gente começa a ler um livro? Aí a gente vira a página e fala, nossa, o que eu li mesmo? Mas tem que voltar? Isso aí é questão de foco. Então, as oleaginosas ajudam muito. Então, quem vai fazer prova, uma dica boa é fazer um mix dessas castanhas, amêndoas, nozes, avelã. Ao longo do dia. Consumir. Olha que legal. Não grande quantidade, porque tudo em excesso é prejudicial, mas ela é ótima. Vale para aveia? Vale para aveia. No caso, essa daqui é a quinoa, quer ver? Ah, não, essa é a aveia. Cadê a quinoa? A quinoa. Acho que não tá aqui a quinoa. Bom, mas tanto a aveia quanto a quinoa. A aveia é mais por conta do silício. Porque tanto a aveia quanto a quinoa, elas ajudam muito na nossa concentração. Tá. Então, tanto foco quanto concentração. Tá. No caso da quinoa, principalmente para melhorar a absorção proteica, porque ela tem bastante proteína, e a proteína faz com que a gente consiga memorizar melhor as coisas. Então, memorizar, às vezes a gente fica... Hoje em dia, por conta do próprio celular, a gente guarda poucas coisas, né? Telefone, a gente tá ali na agenda do celular. O endereço, você vai lá e vê no seu celular. A gente usa muito pouco a nossa memória. A gente precisa até usar mais. Porque exercitar, né? É um exercício, né? A gente precisa exercitar essa memória. E existem alimentos que ajudam na memória do nosso dia a dia, né? Então, a aveia e a quinoa, tanto em flocos pequenos, flocos grandes, tanto faz. Maca peruana? Maca peruana, muito usada para melhora da libido, mas ela também tem estudos que mostram o quanto ela melhora a nossa disposição, a energia vital. Então, justamente, às vezes a gente vê uma pessoa tem tanta energia que o dia dela rende tanto, que ela consegue fazer tantas coisas no dia e não se sente exausta, cansada. A gente consegue atingir isso com alguns alimentos, como o guaraná em pó, que está ali, e a maca peruana. Então, de manhã, por exemplo, a pessoa pode fazer uma misturinha. Não é muito gostoso de paladar, mas é muito pouquinho. Basta uma colherinha de chá por dia da maca peruana e meia colherinha de chá do guaraná em pó todos os dias de manhã. É suficiente, melhora muito a disposição. Às vezes aquele dia que você já sabe que vai ter um dia agitado, pronto, já é um up que dá para disposição. Falamos de tudo? Faltou abacate. Faltou o abacate. E os ovos? E os ovos. Cadê os ovos? Ali. Aqui, gente, na minha frente. E a água também.
Bom, o abacate ele tem uma gordura excelente para a saúde. Na verdade, ele tem várias gorduras monoinsaturadas. E as gorduras monoinsaturadas, elas diminuem o processo inflamatório. Além disso, o abacate ele é rico em glutationa. A glutationa, ela é uma substância que durante o sono recupera mais rápido o nosso cérebro. Então, para você consumir, por exemplo, abacate à noite, pode fazer, a gente vai até passar depois uma receitinha, mas usar o abacate à noite, de alguma forma, você melhora a qualidade do seu sono. Não é que ele vai induzir o sono, mas você vai ter um sono mais reparador, ou seja, você vai acordar de manhã mais disposta e, consequentemente, isso influencia diretamente na nossa memória, concentração, na disposição. E os ovos? Os ovos... Eu adoro ovo. Eu também. Amo ovo. Os ovos, eles são ricos em colina. O que a colina faz? Ela melhora a capacidade de memória e concentração. Por isso que ele é tão bom para consumir de manhã. Existem vários estudos que comentam sobre o consumo do ovo, de alimentos ricos em colina, mas principalmente o ovo, pela manhã. Tanto para diminuir compulsão alimentar, o consumo de um ovo pela manhã já diminui em até 30% o que você vai comer ao longo do dia, por gerar mais saciedade, e melhora muito a nossa disposição justamente por essa colina. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Tem perguntas do pessoal de casa, vamos responder? Ótimo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Foi enviada pela Alana. Ouvi uma vez que consumir atum com frequência pode provocar graves problemas na memória por causa do mercúrio. Isso é mesmo verdade? Ayana, isso é verdade. É verdade? É verdade. Não só o atum, vários peixes com contaminação de mercúrio, e não só o mercúrio, que é um metal pesado, o alumínio também é um metal pesado que influencia diretamente na memória. Uma dica, Ayana, para você, ou não só para você, mas para todo mundo que gosta do atum, porque 90% das pessoas acabam consumindo o atum enlatado. E às vezes a gente, vou escolher o atum em água, porque ele tem menor teor calórico e tudo mais. Isso não é uma boa opção. Por quê? O mercúrio, ele é um mineral extremamente lipofílico, ou seja, ele dá preferência para gordura. Quando você compra o atum em óleo, esse metal pesado, ele vai ficar no óleo e não no peixe. Então, o que você faz? Compra o atum em óleo, escorre bem e passa em água corrente, para limpar o máximo que puder daquele óleo que estava em contato com o peixe. É melhor comprar o atum em óleo do que na água. Do que na água, exato. E de preferência o menos picadinho, aquele que é o atum sólido, que é o maior pedaço, para ter menos contato com esse óleo. E sempre passar em água corrente. E o atum fresco? Atum fresco, ótimo, depende da contaminação do mercúrio. Então, depende da contaminação do mercúrio dele. Isso depende do mar. Por exemplo, algumas regiões no Brasil a gente tem uma alta contaminação por mercúrio. Até mesmo porque aconteceram alguns problemas em Mariana e tudo mais, que afetou um pouco. Isso não só no Brasil, existem contaminações por mercúrio em vários lugares. Então, uma dica é, por exemplo, vou comer salmão, dê preferência para o salmão selvagem e não... Isso está escrito quando você for comprar. Se é salmão selvagem, vai vir escrito salmão selvagem. Ele tem menor contaminação por mercúrio, por exemplo. A questão do alumínio, que é diretamente relacionado ao Alzheimer e à perda de memória e concentração, a maior contaminação de alumínio não vem diretamente pela alimentação, vem por desodorante. Às vezes a gente usa um desodorante achando que, nossa, imagina, isso não vai nunca ter relação direta com a minha saúde e tudo mais. Afeta sim. Então, quando também for comprar desodorante, dê preferência para aqueles que não são à base de alumínio e sim de magnésio. Ótimo. Mais uma pergunta. Vamos. Enviada pela Ana. Existe um tempo ideal entre as refeições para manter a concentração e não ter lapsos de memória durante o dia? Sim, duas coisas que são fundamentais. Alimentos ricos em açúcar branco, eles podem fazer o efeito rebote. Então, você faz um pico de glicemia, que é o açúcar no sangue, aí a insulina sobe muito, e depois você faz uma hipoglicemia de rebote. Nessa hipoglicemia de rebote, cai muito a sua concentração, falhas de memória. Uma dica é, vou comer um doce, estou com muita vontade de comer um doce. Dê preferência para comer junto de alguma refeição que tenha bastante proteína, fibra, por exemplo, uma sobremesa do almoço, melhor do que comer um doce no meio da tarde sem ter comido nada. E a questão do tempo da refeição é muito importante. Teve uma pesquisa super recente que mostrou que quando a gente se alimenta à noite, a gente tem que esperar 3 horas para dormir. Por quê? Nesse período, o nosso organismo está focado na digestão daquele alimento. E, de preferência, não consumir carne vermelha à noite, que tem uma digestão muito lenta. Nesse período de 3 horas, o nosso corpo vai ficar focado na digestão e ele vai poupar
na hora de você dormir, ele vai ter energia suficiente para a recuperação do cérebro, recuperação neuronal. Então é muito importante esperar 3 horinhas depois que come, não só pela digestão, mas para melhorar muito a disposição, memória e concentração no dia seguinte. Então se eu for deitar, por exemplo, às 10, tentar não comer depois das 7. Ótimo. Mais uma pergunta. Quem manda é a Irene. Muitas vezes, quando acordo, sofro com hipoglicemia, mesmo não tendo nenhum problema de saúde. Para melhorar a tontura, bebo um refrigerante. O mal-estar passa, porém, durante o dia, acabo não lembrando muito bem dos meus compromissos. Que tipo de alimento mais saudável poderia me ajudar quando a glicemia cair? Bom, a Irene fez exatamente aquilo que a gente falou, o pico, e aí piora muito, por isso que ela se sente tão mal, porque ela faz, a hora que ela toma o refrigerante, ela faz aquele pico muito grande de insulina, de glicemia e consequentemente de insulina, e depois ela faz uma queda, que é a hipoglicemia de rebote, e aí ela se sente tão mal e acaba afetando muito a memória e a concentração dela. A dica é, nessa hora, primeiro, à noite, o que ela está comendo à noite? Não pode consumir, por exemplo, no caso dela, alimentos ricos em farinha branca, alimentos ricos, por exemplo, um pão, alguma coisa assim, ou um doce, porque isso faz ela ter mais risco de hipoglicemia de manhã. Então, à noite, dá preferência para alimentos com gordura, que a gente estava falando do abacate, um frango, um peixe, o próprio ovo, vegetais, agora no frio uma sopinha, algo assim. Esperar as 3 horas para dormir e pela manhã, em vez de acordar e já tomar o refrigerante, sempre optar por fruta. Fruta tem frutose, que é um tipo de açúcar que é excelente para a saúde e não vai fazer como... Não estou falando do suco, estou falando da própria fruta. Você tem a fibra na fruta, naturalmente tem a fibra na fruta que vai fazer com que aquela absorção desse açúcar seja bem aos poucos. Agora, vamos supor que você fala, então vou tomar um suco de laranja. Você perde toda a fibra praticamente da laranja na hora que você faz o suco e aí você vai fazer a mesma coisa que o refrigerante. Então é comer a fruta mesmo. Mais uma pergunta. E quem manda é a Cláudia. Meu pai tem Alzheimer e faz o tratamento com remédios. A alimentação pode ajudar a frear a doença ou até revertê-la? Sim. Cláudia, existem 3 nutrientes muito importantes para quem tem Alzheimer. O primeiro é a vitamina D. Então, vitamina D é muito importante. Então, por exemplo, o próprio ovo que a gente estava falando, ele tem vitamina D. O sol, aqueles 15 minutinhos do banho de sol é muito importante. E, se necessário, a suplementação com avaliação do médico ou nutricionista. Outro nutriente é o ômega 3. Ômega 3 a gente encontra em várias oleaginosas, cereais, tem no peixe também. O ômega 3 diminui a inflamação no cérebro, então retarda um pouco mais o avanço da doença. E outra situação alimentar é a distância entre uma refeição e outra. Existem alguns estudos que mostram que portadores de Alzheimer precisam esperar um pouquinho mais para se alimentar entre uma refeição e outra. Então, em vez de fazer aquilo 3 em 3, 4 em 4, às vezes vale a pena fazer 3 grandes refeições, café da manhã, almoço e jantar, e isso melhora o quadro, mas sempre com orientação de um profissional de forma individualizada, né? Falando de alimentação, você vai fazer uma maionese de abacate? Vou fazer uma maionese de abacate. Tão curiosa para ver como é que é. E é muito boa. Ah, deve ser. Tudo com abacate é gostoso. Eu também acho. Então te encontro na cozinha. Ótimo. Até daqui a pouco, então, Mari. Alimentos que vão te ajudar a ativar a sua memória. Menos esquecida, sabe assim, tipo eu, tipo tia. Fala nisso, vamos chamar tia? Vamos. Tia, Vamos. Tutu. Venha todo mundo pra cá. Como é que faz? Bom, primeiro pode ser o abacate ou o avocado. Tanto faz. Tanto faz. Como agora está na época do avocado e ele está com preço muito bom, ambos estão com preço bom. Porque normalmente ele é mais caro. Normalmente ele é mais caro. Hoje, por exemplo, eu comprei ele mais barato do que o próprio abacate. Olha só. Então pode ser tanto faz. A única coisa que eu já fiz, eu já bati o abacate aqui, só batido, ele mesmo, sem nada. Amassou ou bateu no liquidificador? Não, eu bati para ele ficar mais com essa consistência aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Ele fica mais nessa consistência. É puro abacate. Então você bate o abacate. Eu não gosto de bater no liquidificador. Eu prefiro no mix, porque... Olá! Vamos comer. A gente comeu pouco hoje. Você comeu um pouco? Quase nada. Comemos um pouquinho para dar um reforço. Oiê. Tô bem. Tá bem? Aliás, fui assistir a peça maravilhosa, tia. Fui assistir sua peça. Ah, é verdade, Suzana. Não é? Você curtiu, né? Obrigado. Muito, muito. Obrigado. Aqui, o abacate, azeite, um pouquinho de azeite. É só misturar, eu gosto de receita fácil. Hoje, o que ela tá fazendo? Uma maionese de abacate. A receita vai estar disponibilizada nas nossas redes daqui a pouquinho. Ótimo. Aqui,
cebola picadinha, pode ser cebola roxa, pode ser a cebolinha tradicional. Aqui tem uma misturinha, repolho e cenoura raladinha. A gente já compra pronta na feira. Pode, para facilitar, pode ser. E vai mexendo. Tem alho poró. Se você não quiser o alho poró, pode ser salsinha, cebolinha, coentro. Ai, eu adoro alho poró. Eu achei que fosse uma maionese, um creme de maionese. É quase um salpicão. Aliás, você vai experimentar lembra. ali que lembra bem um salpicão. Salpicão. É quase uma Igual. vaca mole, né? Lá do México, a vaca mole deles, lá do México. A guacamole. A guacamole sensacional. Deixa eu lavar minhas mãos. A guacamole. Tia, é pra gente essa receita. Essa receita é especialmente pra gente. Quase. Ai, Deus. Coloquei aqui o limão. O limão, ele ajuda a não escurecer o abacate, porque o abacate em contato com o oxigênio, ele vai escurecendo. Eu por causa adoro da oxidação. abacate, nossa. Eu gosto Eu também. gosto de vitamina de abacate com limão. Ai, eu gosto também. Eu abacate adoro. com limão. Aqui tem cúrcuma. Vitamina Ai. de abacate, limão e Sua limão. avó nunca fez pra você? Com Na verdade, leitinho? ela faz, mas é que eu sempre olho meio assim pro abacate. É mesmo. É, Ai, que preconceito. Agora fui eu, tia. Agora sou eu, aliás. Ah, é? Eu não sou muito fã do abacate. Ah, é tão gostoso. Ah, é? Nossa, eu gosto de abacate, não sou tanto muito fã. salgado. Você não é quanto muito doce. fã? Não. Não é. Por que você tá perguntando assim? Não, porque eu já sei porque é a colherada Pra maior, quê? A né? maior. Aqui, gente, eu coloquei Ai, cúrcuma e pimenta preta. A cúrcuma que eu falei que é um anti-inflamatório e a pimenta preta ajuda a absorver melhor a cúrcuma. Então, toda vez que usar Obrigada, cúrcuma, Julinha. é bom usar pimenta preta. Aqui eu tô usando o franguinho desfiado, que a pessoa pode fazer com outra, pode fazer com carninha desfiada, pode fazer sem frango, queijo. Ah, você já tá comendo chips, que é pra comer junto. Ah, é o acompanhamento? Um salzinho pra mim. É pra acompanhamento. Acompanhamento? Esse já não deve estar tão crocante, mas aquele ali tá bem crocante. Só se quiser, você não precisa pegar só. Eu quero. Ai, que bonito esse, né? É de beterraba, mas ele já não deve estar tão crocantinho que eu fiz ontem. Ah, eu adoro Esse deve beterraba. ter mais... Pode usar de decoração em casa? Mas vai estragar a sua decoração. Fazer um Pronto. brinco. Gente, tá pronta já. Não, tem aqueles verdinhos que nós temos ali, por esses aqui, né? Colocar no lugar, fazer um Ai, brinco. graça, quer ver o nosso verdinho? Vou pegar A lá. cestinha? A cestinha. Porque a gente morre de vontade de fazer assim, ó. É verdade. A nossa Ainda cestinha. faço isso com a cestinha. Né, Prontíssimo. Serdina? Essa cestinha. A cestinha. Aí enchia desse aqui também. Tica, ele fica bonitinho. Sabe que dá pra fazer de couve? Dá pra fazer exatamente esse com a couve. Aí vai ficar tipo Ah, assim. é? Quer usar isso aí da receita? Acho que não. Quer jogar pra obrigada. cima? A gente tá esperando alguém pra jogar Pra pra cima. fazer isso. Vamos lá. A gente leva bronca. Ah, entendi. Se for alguém Tem que ser de fora. convidado. É, convidado, É, não por vai isso que a levar gente bronca. chega- Não, foi ela. É, Ela que resolveu exato, fazer. Bom, pra comer, eu coloquei aqui, ó, chips de cenoura. Nada mais é do que a cenoura cortadinha. Coloca pra assar com um fiozinho de azeite e sal. Ou chips de beterraba, ou pepino cortadinho, ou mini cenourinha. Chip de banana, fica bom? Deve ficar. Nunca experimentei com ele, mas deve ficar. Os chips de banana é tudo maravilhoso. Tem uma memória de coisa boa, pra comida E banana boa. é bom pra memória, pessoal. Ah, tá vendo? Chip de Ai, banana, ó. falando em chips, eu gostava dos chips, do poncherello. Lembra? Qual que você Ai, preferia? O poncherello, o moreno. Achava ele lindo, o poncherello. E essa você gostava dessa época, Não, né? não. Serve pra gente, Mari, por Eu favor. sirvo. É o pratinho maior da Com- tia, porque ela gosta, né? Deixa eu pegar uma outra colherinha. Ó, aqui o A gente Julinho divide. deixou essa tá A aqui. gente Nosso divide, a pratinho. gente divide. A gente divide, é ótimo. Ah, vai. E esse aqui? Pode É o ser mesmo? também, é o mesmo. É. Os dois eu fiz agora. Vai, Heitor, Serdina. Obrigado. Esse mar é bonzinho, né? Ele é. Ai, que Aí, diretor. o que vocês querem comer? Maravilhoso. Hoje você ficar perto de mim, Heitor. O que será, né? Ó, aí tem que ver se vocês querem qual Por quê? acompanhamento, Ou ou Cibar, puro. né? Mas por quê que eu fui deixada Porque ele sozinha? falou... Não, porque ele falou que o Heitor... Porque eu vou contaminar. Gosta, o Heitor falou que ele gosta de abacate. Aí o Cibar tá pedindo pra eu dar colheradinha pra ele. Então, mas a orientação que eu recebi era que eu tinha que dar a colherzinha pra você. Ixi, então eu vou dar colheradinha pô. Entendi. A orientação. Porque ele achou que ele gostava era eu. Aí ele descobriu que agora é você. Ah, minha boca, né? Tá uma delícia, Mas pode vamos comer. lá, Tá então. uma Vamos delícia. pegar um pouquinho só pra nós provar. Ah, mas vocês vão Pega a gostar. Tá uma É delícia. surpreendente. Não é muito bom? Ah, vai falar que abacate não fica bom assim? É bom, eu falo que é bom. É bom, é bom. É maravilhoso. Sabe o que me lembra? Ai, meu Deus. Você que vai muito pra Ubatuba. Vou. Aqueles sanduichinhos naturais que vende na Isso. praia. Ah, é aquele que você leva pra praia, que você faz Não e é? leva um monte. Aliás, dá Eu pra ser o como, recheio lá. de um sanduichinho. mas a gente Não é faz muito com gostoso? franguinho. Desfiado. E aí eu gosto, por exemplo, vou receber alguém em casa, alguma bom coisa, eu mesmo. faço. E aí eu deixo isso aqui, a pessoa pega, por exemplo, aqui, ó. E aí ela já vem Heitor, aqui, já, entendeu? O abacate em si, É ele tem gostoso. gosto, Ele é uma delícia. mas pro doce.
No mundo inteiro, abacate é comido como salgado. Só no Brasil que é doce, Só no Brasil sabia? que é pro doce. Ah, é? É. Mas No interessante, mundo inteiro. não sabia. Tanto que estrangeiro vem pra cá, acha tão esquisito a gente isso comer mesmo. abacate doce. E dependendo do lugar, no México, por Uma delícia. exemplo, eles fazem um lanche Eu achei melhor com assim do que no... salgadinho. Não Isso, ficou gostoso? No Eu achei México melhor eles assim. colocam fatias no de lanche. abacate. É O isso Simbar mesmo. falou que quando ele morou no México, ele punha açúcar e a turma falava que ele era... Louco. Crazy. Crazy. Caramba! É que nem café, Nossa. né? Diz que o café antigamente, deu na minha época, É mais, um pouco deixa eu pôr um antes, pouquinho mais. ele era servido como um refresco, né? Servido Calma aí, vocês viram só que ele quer mais. Eu quero mais... na época das fazendas, Vou te dar dos criadores de refresco. Vou te dar café, desse refresquinho. lá do interior, né? Rio Claro, aqueles lados lá, era servido como refresco, não era quente. O café era servido gelado, na época Ó. dos senhores feudais. Experimenta com a cenourinha, que fica bem gostosa. Toninho. Que? Calma aí, deixa eu pegar aqui. A gente agora tuxa comida no Deixa eu pegar aqui. Depender de Aí eu mim, quero, Celina, dá licença. com a... Mas honestamente ficou muito bom mesmo. Ficou Ficou mesmo. bom. Muito gostoso. Gente, façam, porque é muito gostoso. E é muito simples, né? Muito simples de E fazer. nutritivo, né? Muito. E aí pode, por exemplo, sobrou do almoço uma couve na minha salada. Mistura a couve ali no meio, fica gostoso também. Ou um tomatinho picadinho. Pode misturar. Pode. E a gordura do abacate é super boa, né? Como você falou, né? Agora há pouco, Super né? boa. Maravilhosa. Mas é muito e hábito, sacia. né? Comer como doce. É. E não É, como do salgado. brasileiro. Mas Se é você hábito gostou nosso. como salgado, pronto. Você É achou. melhor. Você achou. É, come como A salgado. doutora Mariana Ferri Dávila trabalha com nutrição clínica e esportiva. Ela tem um site que é marianaferridavila.com.br. Você encontra a Mari no Facebook como Mariana Ferri Dávila e no Instagram, @Mari Ferri Dávila. Muito obrigada. Imagina. Sempre um prazer te receber. Prazer é meu. E a gente já comeu aqui um bolinho que você fez que ficou uma delícia. Agora é essa. Você Maionese chamou de de abacate. maionese. É, no meu. Eu vou colocar de salpicão. abacate. Tá bom. Pode... Salpicão. Ai, sabe uma coisa? O Heitor quer uma colheradinha, velho. Heitor. A tia. Ah, não, faz que a tia tá pedindo. Tia. Ah, Não, tia, Ai, não, tia. É muito. Ah, É bom?